Olá pessoal, nessa segunda etapa da aula agora, de coordenadas cartesianas na reta, vamos estudar agora o que seriam os quadrantes. Quadrantes são regiões desse eixo cartesiano ortogonal em que nós podemos posicionar regiões com valores positivos ou negativos de x e y. Nós podemos recordar aqui o eixo x, ou o eixo das abscissas, e o eixo y, também conhecido como o eixo das ordenadas. E nós podemos posicionar diferentes pontos aqui. Vou escolher esse ponto P inicial, P1, onde ele tem uma coordenada x1, y1. Perceba que aqui eu estou com valores positivos, tanto de x quanto de y. Portanto, quando você tem valores de x positivo e y positivos, você está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Agora vamos supor que eu coloque um ponto P nesse lugar, onde ele apresenta um valor de y mais um x negativo. Esse seria meu ponto P2, que tem um valor x2, y2. Perceba que aqui eu estou no lugar negativo do x, portanto, x negativo, mas o y continua positivo. Essa região só acontece quando estamos no segundo quadrante. Agora, quando o meu ponto P se encontra nesta região, ponto P3, nós podemos ter um x negativo e um y também negativo. x3, y3. Afinal, eu estou do lado esquerdo do eixo x e abaixo do eixo y. Portanto, x é negativo, y também. Isso é característico do terceiro quadrante. Por fim, nós temos um ponto que pode ser posicionado nesta região, vou chamar de ponto P4, que apresenta as coordenadas x4, y4. Perceba que aqui eu estou do lado direito do eixo x, portanto o x é positivo. Mas eu estou ainda abaixo do eixo y, tomando como referência sempre a origem. Abaixo dela estou com y negativo. Isso é característico do quarto quadrante. Perceba que aqui, nesta representação, nós temos os quatro quadrantes e todos caminhando num sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o que define essa ordem: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Com esses quadrantes definidos, nós podemos definir agora a bissetriz dos quadrantes ímpares e pares. Quem são os quadrantes ímpares? São esses, os quadrantes onde está tudo positivo ou está tudo negativo. Primeiro e terceiro quadrante. E bissetriz. Bissetriz é a definição de um ângulo dividido ao meio. Perceba que nosso sistema é um sistema ortogonal, portanto, 90 graus. Essa seria a angulação formada entre os eixos. E nós vamos dividir ao meio isso. Cortando no meio, o meu desenho não está muito bonitinho, né? Mas nós vamos perceber aqui uma angulação de 45 graus. Esta reta é uma reta chamada y igual a x, que nós vamos estudar futuramente, mas é este eixo, ou esta reta, que corta exatamente a metade, o primeiro e o terceiro quadrante. Por isso é chamada bissetriz, corta no meio, dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro quadrante. A mesma lógica agora será feita na bissetriz dos quadrantes pares, onde eu tenho que efetuar novamente um ângulo à metade. Quadrantes pares seriam esses, o segundo e o quarto quadrante. Note que, novamente, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e que, por ser bissetriz, eu preciso cortar ao meio, formando um ângulo de 45 graus. 45 graus, dividindo ao meio o ângulo, e aqui nós temos a equação, que seria y igual a menos x, que vamos estudar futuramente com mais detalhes. Mas perceba a bissetriz, cortei ao meio o ângulo dos quadrantes pares, 2 e 4. Com estas definições, também nós podemos utilizar alguns exercícios. Por fim,
nós temos a parte mais complexa com mais matemática da nossa aula. A distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, uma vez que nós definimos os pontos, pode ser calculada desde que nós façamos uma reta que una eles. Se eu tivesse uma régua, como eu tenho aqui agora, dá para você perceber aqui na medida que tem exatamente 5 centímetros a distância desses pontos, de A até B. Mas isso não é possível em exercícios normais de vestibulares. Então a ideia seria determinar esse valor dessa distância D. Essa distância D, ela será calculada se nós analisarmos as medidas que existem tanto do XA até o XB e do YA até o YB. Portanto, me interessa aqui determinar este valor de medida. Me interessa este valor e também me interessa este valor, que seria a distância entre o YA e o YB. Por que seria essa o foco? Perceba que nessa segmentação que eu fiz, de XA até XB, eu tenho essa medida equivalente a essa. E que de YA até YB, eu também tenho essa medida equivalente a esta. Note que aqui nós temos um triângulo retângulo, e nós podemos definir este cateto como sendo a distância, ou a diferença, perdão, de YB menos YA. Da mesma forma aqui, este outro cateto, nós temos a distância entre esses dois pontos, que é definida por XB menos XA. Uma vez que nós temos essa segmentação, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, que define que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos, por sua vez, são segmentos de medida que nós aprendemos na aula de hoje, a calcular. Tirando a raiz quadrada da distância, nós teremos a definição da distância entre dois pontos. É a diferença entre as coordenadas do eixo Y ao quadrado, somado com a diferença das coordenadas do eixo X ao quadrado. É muito importante nos desenhos, nas resoluções de questões, fazer o desenho para ficar muito claro qual é o triângulo retângulo que vamos trabalhar, pois algumas questões valem muito a pena trabalhar com geometria. Mas a definição de distância entre dois pontos nasce de um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Determine os catetos e você conseguirá achar facilmente essa distância. Por fim, o ponto médio de um segmento. Nós temos que determinar um ponto médio, portanto, antes disso, vamos fazer o segmento de A até B. Note que aqui eu fiz um desenho que também tem 5 centímetros, portanto, eu vou colocar aqui de propósito este valor de 2,5, que vai ser chamado de ponto M. E eu não conheço esse ponto M. Mas perceba que, como ele é ponto médio entre um segmento, nós podemos definir que este segmento é equivalente a este. Novamente, vamos representar aqui aquele triângulo retângulo que tem como base os catetos definidos pelas coordenadas do ponto B e do ponto A. Nós temos aqui YB e YA, que podem ser subtraídos e definir um cateto. Nós temos também aqui XB e XA, que podem definir também um segmento. Agora, por semelhança de triângulos, nós podemos dizer que, uma vez segmentado ao meio esse segmento AB, este também foi segmentado ao meio. E eu vou chamar aqui de MX. MX é um ponto. Aqui eu tenho um ponto XA e aqui eu tenho o ponto XB. Este valorzinho representaria MX menos XA e este valor seria XB menos MX. Eu tenho aqui a segmentação exatamente ao meio e esses dois valores são equivalentes, uma vez que está dividido ao meio. Portanto, MX menos XA é igual a XB menos MX.
Jogando mx para o outro lado e o xa para outro, você acaba caindo na soma dos dois valores de x, e o ponto mx, é a média entre o ponto xa, xb, uma média aritmética simples. Essa mesma lógica pode ser feita agora com este segmento aqui no eixo y. Nós sabemos que aqui ele será chamado de my, e que este segmento é semelhante a este. Nós sabemos que yb menos my e aqui my menos ya são esses segmentos que formam juntos o cateto da ordenada. E a mesma lógica agora pode ser feita. Yb menos my é igual a my menos ya. Jogando os valores ya mais yb igual a 2my, e simplificando aqui resumidamente my, nós temos a média aritmética dos pontos xa, ya, yb. Portanto, este ponto médio ele pode ser definido como sendo a média aritmética entre os pontos xa mais xb dividido por 2, ya mais yb dividido por 2. Sempre que for necessário determinar o ponto médio entre dois pontos, basta fazer a média aritmética dos valores da abscissa e a média aritmética dos valores da ordenada. E assim você terá o valor do ponto médio. É isso aí, gente. Bora para os exercícios.